Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação de pastas no Zotero para a gente já começar organizado, né? Eu vou falar pastas às vezes, outras vezes eu vou falar coleções. O Zotero chama de coleções e subcoleções, mas é a mesma ideia do que você tem no seu computador às vezes no Windows, né? Você cria pastas, copia arquivos. O funcionamento é um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a ideia é a seguinte: você tem a opção de criar pastas e subpastas à vontade, né? Então, algumas pessoas optam por uma organização mais simples. Aqui eu tenho uma pasta para o semestre 2023/1 e aqui dentro as pastas, uma para cada disciplina, as subpastas, né, ou subcoleções. Então, 2023/2 e as subcoleções, uma disciplina para cada um. Uma pasta para cada disciplina, perdão. Aqui no meio a pessoa optou, por exemplo, por fazer um trabalho, uma organização por assunto. Então ele está fazendo uma revisão sobre aderência às recomendações nutricionais. E aí dentro dessa pasta principal tem uma pasta chamada Manuais e Métodos, e aí o detalhe aqui é esse underline. As subpastas vão ficar em ordem alfabética e o underline leva essa pastinha para o topo. Provavelmente vai precisar acessar mais vezes, né? É opcional, você decide sua organização. Então essas são só ideias, tá? Então dentro da pasta de revisão, ele optou por ter a primeira pasta, subpasta aqui como Manuais e Métodos, depois bases de dados, BVS, Medline. Dentro da Medline, os trabalhos que têm um desfecho fora do escopo da pesquisa e os trabalhos que têm um desfecho dentro do escopo da pesquisa, e dentro dessa pasta outra chamada favoráveis e desfavoráveis, provavelmente quem aderiu ao tratamento, né, os trabalhos, perdão, quem aderiu às recomendações nutricionais, os trabalhos que têm esse desfecho são adicionados na pasta de baixo e o contrário na pasta de cima, e aqui tem mais uma chamada Cielo. Essa terceira pessoa aqui optou por fazer uma organização mais complexa um pouquinho, e o detalhe é a numeração na frente do nome. Então, é como se fosse um sumário, né? O item 1 aqui, revisão sistemática, dentro dele, e 1.1, buscas nas bases de dados, 1.1.1, Web of Science, Scopus, ERIC. Essa organização está refletindo provavelmente o fluxo de trabalho da pessoa, né? Na revisão sistemática, a primeira coisa que você faz são as buscas, depois você avalia aqui 1.2, título e resumo, e aí você exclui alguns, porque quando você avalia o título e resumo, você vê que não respondem a sua pergunta de pesquisa. Então ele criou aqui 1.2, avaliados título e resumo, 1.2.1, excluídos, e vai usar tags como motivo da exclusão. Isso a gente vai ver depois o uso de tags, tá bom? 1.3, o que ele avaliou o texto completo, e por aí vai. Então você vê que nessa pasta 1 seguiu o fluxo de trabalho. E aí tem uma outra pasta aqui, que é o trabalho do professor Luiz, 2.1, que vai ler primeiro, ler se der tempo, que já foi lido, e depois tem uma outra pasta que é a aula de sexta-feira. Então assim, o Zotero suporta, né? Você não precisa ter números em todas as pastas. Ó, a terceira aqui ele tem o número na pasta principal, mas aqui embaixo não tem. Tá bom? E como é que a gente cria isso no Zotero, né? O que você vai criar é à sua disposição, o que você preferir. O Zotero te dá a opção. Mas como que faz para criar? Então, eu estou aqui. O Zotero está vazio, né? Está em branco, então tenho a minha biblioteca. Se eu der um clique direito, eu posso criar uma nova coleção. E eu vou chamar essa coleção de revisão sistemática, por exemplo. A gente não vai criar aquela estrutura grandona, não. Tá bom? A gente só vai fazer aqui alguns exemplos. Então, dentro de revisão sistemática, eu posso criar uma nova. Clique direito aqui na palavra revisão sistemática, na pastinha. Nova subcoleção. BVS, se eu errei o nome ali eu posso renomear, é só dar 2 cliques. Então BVS maiúsculo, vou dar um clique direito, nova subcoleção, Cielo, e por aí vai. Posso criar quantas subcoleções eu quiser. Aí digamos que eu criei errado, eu venho aqui na minha biblioteca, dou um clique direito e crio uma nova coleção chamada Scopus. É o nome de uma base de dados. Era para estar dentro aqui da minha pastinha de revisão sistemática, mas está fora. Tá vendo? Se eu clicar nesse triângulo aqui, que indica que tem subitens, subpastas, você vai ver que ele vai ser recolhido e Scopus está fora. Para colocar lá dentro é só arrastar Scopus para cima de revisão sistemática. Então, agora é uma subpasta. E o contrário também é verdade, né? Eu posso tirar daqui e arrastar para a minha biblioteca, e aí ele está outra vez fora da pasta mãe, digamos assim, né? Então você pode arrastar nos dois sentidos. Bom, para renomear a gente já viu, é só dar 2 cliques e mudar o nome da pasta. E para excluir, clique direito, remover a coleção. Aqui também tem a opção de renomear a coleção. A gente tem uma terceira opção aqui, que é remover coleção itens, a gente vai ver depois. Na hora de organizar, quando a gente de fato tiver artigos aqui, né? Por enquanto está tudo em branco, porque a gente está focando nas pastinhas. Mas a gente vai ver algumas outras questões sobre a estrutura de pastas do Zotero que são um pouquinho diferentes de quando você usa o Windows Explorer, né? No Windows
principalmente quanto à quantificação. A forma que o Zotero conta a quantidade de itens dentro de cada pasta ou de cada coleção é um pouquinho diferente do que funciona no Windows, e aí isso pode causar alguma confusão na hora de quantificar, principalmente com a relação às duplicatas, mas isso a gente vai ver nos vídeos mais pra frente, e a partir de agora, como vocês já sabem criar a estrutura de pastas, a gente vai começar de fato a trazer itens aqui para cada coleção.